Só um parênteses. O design do Avatar é o mais feio do mundo. Do Avatar filme? Eu acho muito feio. É desenho. Assim, eu só não quero ser o Avatar do Second Life. Se eu não for o Avatar do Second Life, porque assim, realmente, que aquilo ali não dá. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Tudo bem? Tudo ótimo, meu dia foi cheíssimo, entendeu? Já passei por Punta Mita, por Nova York, Los Angeles, já lancei o meu vinho rosé, já desfilei para marcas, lancei uma coleção na New York Fashion Week. Eu não, né? Meu avatar. Por conta deste episódio, né, que a gente vai enveredar pela moda digital, né, que não é exatamente nova, mas eu acho que esse momento de pandemia e de reclusão, eu acho que vai rolar uma guinada, né? Porque pra mim, essa história de moda digital eu lia, não dava tanta bola, e agora faz muito sentido, né? A gente tá usando tanto a plataforma do Zoom, do Skype, né, para conversar com as pessoas. E eu fico falando, cadê aquele filtro maravilhoso do Instagram para melhorar a nossa cara? Exatamente. Durante o Zoom. E aí a gente pode ir além, né? Pode pensar que a gente, ao invés de ter que se vestir para fazer um trabalho remoto, uma reunião de trabalho, a gente poderia apertar um botãozinho ali e tá super pronta. Tudo digital, eu às vezes tenho um pouco de resistência. Aí eu lembrei de um momento que você sabe que eu te contei, né? Que agora eu vou revelar para os nossos ouvintes um momento da minha vida. Em 2014, eu li uma matéria na Vulture, né, que é a página de entretenimento da New York Magazine, que eu amo. Eles fizeram uma matéria elogiando muito um game da Kim Kardashian, chamado Kim Kardashian Hollywood. Falando super bem, que era super divertido e tal. E aí eu falei assim, vou experimentar. Eu tava de férias, e aí eu comecei a jogar, eu fiquei viciada. Não só eu fiquei viciada, como eu dei dinheiro pra Kim Kardashian. Porque eu comprei as roupas do aplicativo. Eu adoro. O aplicativo é muito engraçado porque você entra no mundo Kardashian de fama a todo custo. E o objetivo desse jogo, você chega em Hollywood e você é A-list. Entendeu? Você tá na base da pirâmide social de Hollywood, entendeu? Você não é ninguém. E aí o seu objetivo é ir escalando D, C, B, até chegar a onde Kim Kardashian está, e ela é meio que uma madrinha pra você. E aí você vira BFF. E eu lembro que a moda, né, as roupas eram um aspecto muito importante para você ir escalando socialmente. E eu lembro que nessa época, a Balmain já tinha um pezinho no game. Você tinha como comprar roupas da Balmain. O Olivier Rousteing também sempre se aproximou das celebridades. Inclusive, e sempre tá no meio disso. Eu nunca cheguei muito longe no jogo, mas eu acho que ele, inclusive, é um personagem dentro do jogo. Provavelmente. E uma diferença, né? Agora eu joguei pela primeira vez em 2014 e pra agora, várias marcas já estão lá. Então tem aquela Alice and Olivia, que é uma marca americana, né? De prêt-à-porter. Tem NARS, dá pra você comprar maquiagem pro seu personagem. É uma experiência engraçada, mas eu confesso que chega num ponto eu canso, assim, pra mim perde a graça, eu não consigo. Eu acho que ainda tem que evoluir, eu acho que a ideia tá ali, mas tá faltando ainda uma conexão 5G que vai liberar esse óculos, que vai liberar a realidade aumentada e virtual, que vai fazer toda a situação um pouco menos jogo de adolescente, né? E vai virar essa experiência imersiva, eu acho. Tá faltando 5G aí. Mas as grandes marcas já estão todas fazendo esses experimentos, né? A Louis Vuitton, que a gente vai falar aqui, a Gucci também muito, a própria Prada, e todas essas que você já falou, como a Balmain, a NARS e tantas outras. Mas aí é por isso, assim, nessa pandemia, nesse isolamento social,
a gente hoje resolveu falar sobre lacrando no Avatar. O que é isso, né? O que é essa palavra? Não é apenas o filme do James Cameron. Vamos começar então pela origem da palavra Avatar? E que eu adorei, eu não sabia. Eu também não conhecia. Faz todo sentido. Avatar, ele vem do sânscrito avatara, e ele é um conceito do hinduísmo que significa descida. Ele é a aparência ou a encarnação material de uma divindade na Terra. E é relativo a ascender, fazer aparição, e às vezes é usado para se referir a qualquer guru ou ser humano reverenciado. Para mim faz todo sentido, porque na hora que você se recria digitalmente, você é como fosse o seu próprio Deus, né? E vem também toda aquela ideia de reencarnar no digital, né? Você, de certa maneira, existe uma figura no real e você encarna num outro corpo, nesse corpo do mundo virtual. Apesar dele, né, já tá nessa referência no hinduísmo, a palavra mesmo, quando a gente vai pensar em computação, ela também pode ser substituída por imagem do usuário. Ou seja... esse é um sentido mais recente, né? Bem mais recente. Mais recente, na verdade, do início do Avatar na computação, que eu li, pelo menos, da década de 80, saindo do sânscrito, né? A década de 80 foi esse momento de muita experimentação nas universidades com a realidade virtual e com a ideia desse avatar. Sendo que o avatar não necessariamente é um avatar super desenvolvido, como a gente pensa no Matrix, por exemplo, né? Que são os ultra-avatares, você está em total imersão, mas o avatar também é a sua fotinho ali no Instagram. Né? A fotinho Instagram, de perfil. Sua fotinho quando você deixa comentário em algum site, né? Aquela imagem, qualquer imagem que você coloca como fazendo referência a você, para as pessoas te identificarem no mundo virtual, é o seu avatar. A ideia desse avatar, ele foi evoluindo, né? Desde desses primeiros experimentos, e a gente lembra, né? Eu, você, certamente, o ICQ, onde a gente... Opa, sim. O nosso avatar podia ser não só a nossa foto, mas aquela florzinha, né? E um bichinho, né? Na época, até hoje, você pode ser um pinguim, esse é o seu avatar. Mas, obviamente, a ideia que a gente quer trazer hoje é esse avatar muito mais desenvolvido, que é uma imagem mais relacionada à sua figura real, tridimensional. Mas eu acho que quem levou ao mainstream mesmo, eu acho que foi o Second Life. Você não acha? Aquela época de Second Life... Eu não sei, eu tenho dúvida, assim, até como você voltou a fazer o jogo da Kim, eu voltei ao Second Life. E eu lembro que... Ui! Sério? Sério. E continua bem complicado. Eu não sei o que acontece a gente faz tudo pela pesquisa. A gente faz tudo pela pesquisa. Tudo por esse podcast. Mas eu vou te falar, assim, eu voltei ao Second Life, mas eu continuo muito sem saco, porque a interação é muito difícil e as coisas não são bonitas. Inclusive, quando você desce no Second Life agora, o meu avatar estava super mal vestido, assim, era uma mulher que não tinha nada a ver comigo. Eles não fazem um pré-momento de você montar o seu avatar. Então, eu desci lá no mundo da Second Life de saia lápis, uma plataforma, um cabelo grande com um chapéu de aba larga, com um cachorro numa tote bag e um caderninho na outra mão. Ou seja, não sou eu, né? Assim, eu fiquei extremamente irritada. Esse é o seu Deus. Essa é a sua versão essa é a sua divindade, Olivia. Se eu reencarnar ali, eu vou ter um problema. Assim, eu vou ficar realmente preocupada. Mas pra quem não sabe, o Second Life, né? Porque nós temos muitos ouvintes jovens, talvez não saibam o que é o Second Life, né? O Second Life acho que foi a primeira realidade virtual. Não é exatamente um jogo, ele foi criado em 2003. Em 2013 ele chegou a ter 1 milhão de usuários, mas eu acho que é um pouco inflado, porque eu acho que aos poucos o Second Life perdeu um pouco a força.
as pessoas que criaram não criaram regras ou... Não existe uma missão ou um objetivo. É realmente como se fosse uma vida paralela. Então você constrói, você pode se relacionar com outras pessoas, com animais, ir para lugares diferentes e tal, mas não existe... né, nenhum tipo de narrativa imposta. É um lugar para socializar. Você vai lá conversar com as pessoas, tem um chat do lado, né? Você, na verdade, desce nesse mundo, você pode voar, você vai andando para frente e para trás. E a ideia era realmente criar um lugar virtual como fosse um espelho da vida social, onde você poderia ir para festas, encontrar pessoas, ir na loja comprar coisa, inclusive aprender. Tem uma parte que você pode, em alguns lugares, numas salas de aula, onde você pode aprender coisas e tal. Mas assim, não vingou, a estética é extremamente complicada. Eu acho que para mim isso é muito importante, porque parece realmente que, sei lá, não tem nada que te estimule, né, a continuar ali. Eu acho que antes de 2003... né, que a gente já está falando né, dos anos 2000, é interessante pensar o porquê que essa ideia de Avatar, esse nome, ele surge na década de 80 para designar essa figura nossa nesse mundo virtual, né? Quando a gente estava estudando, eu achei interessante porque aquilo que a gente sempre fala, que as coisas não são feitas de uma hora para outra, por mais que a gente queira acreditar que depois da pandemia tudo vai mudar e o mundo vai virar de cabeça, tudo vai ser diferente. Não, as coisas não são assim. Quando a gente vê essa ideia de Avatar, que a gente fala até hoje, a gente está vendo um desenvolvimento que começou na década de 60. Depois, ele continua ali numa parte muito da ciência, nas experimentações de laboratórios de informática, até a década de 70. E só na década de 80 que ele começa a se expandir nas universidades, principalmente na UCLA. E a partir dessa experiência com os alunos de ciência da computação, que começa-se a desenvolver uma literatura relacionada a essa ideia de um mundo virtual, porque aí vem uma ideia de que, olha, é possível, estamos trabalhando mesmo de forma rudimentar, mas já entende-se que isso vai ser algo que vai ser desenvolvido e aí a imaginação realmente pira, né? Porque eu acho que o principal elemento é a gente talvez não possa ser tudo aquilo que nós gostaríamos de ser no mundo real, mas uma hora que a gente entra numa outra dimensão, onde não existe limite, onde não existe determinações biológicas, onde não existe... As regras são outras, né? Existem regras também, mas é um campo muito mais aberto para você experimentar outras versões de si mesmo. Realmente é muito sedutor, né? Eu e a Olivia, a gente divide um pouco as referências uma da outra, e na listinha de referências da Olivia tem um episódio do Black Mirror que também ficou muito marcado na minha cabeça. Isso é muito bom, muito bom. É o único episódio que eu gostei da última temporada, que eu achei bem fraca. Como é que é o nome, Olivia? Agora eu já esqueci o nome. Striking Vipers. Conta a história de dois homens, né, acho que casados. Um é casado, pelo que eu me lembro. São 3 amigos, na verdade, que sempre estão juntos há muito tempo. Um deles está casado e o outro está solteiro e é um bonitão meio fanfarrão, assim, pegador. E o outro tem uma vida um pouco mais careta. Eles começam a fazer um jogo online, né? Eles criam um personagem deles, criam um avatar deles, que é completamente diferente, né? Um até é uma mulher asiática, super ninfeta, né? E o outro é o quê? É o samurai. É o samurai. É o samurai. Então começa com um jogo meio street fighting, né? Só que interativo. Né? Você não joga contra o computador. Mortal Kombat. Mortal Kombat. E aí, no final, eles começam a transar loucamente, se beijar no meio daquelas praias do videogame, né? Naquelas locações idílicas. Eles entram no jogo, começam primeiro com a coisa do Mortal Kombat, e aí chega uma hora que o amigo, que foi quem levou o jogo pro outro,
Eles estão lá, 2 boyzões já jogando, e aí no jogo o cara se declara, um deles se declara, só que é o mesmo... E eles começam a ter uma tórrida relação sexual, né? E aí vem a questão da discussão aqui no mundo virtual o que acontece no mundo virtual vale para o mundo real? Ou seja, eles tiveram uma relação homoafetiva ou não? Porque, na verdade, no mundo virtual, ele era uma mulher e um homem. Era uma relação heteroafetiva. Só que quem está por trás e os sentimentos relacionados e quem sentiu, porque eles realmente têm, né? Eles chegam a ter orgasmos. É um jogo mais avançado e eles têm a sensação. Só que ali o avatar é uma mulher com um homem. Né? E por trás do avatar são 2 homens. E aí? Eles transaram ou não transaram? Qual é a realidade, né, na verdade? E o que é real? O que isso significa, né? Tem uns filmes também muito interessantes da década de 80. Eu botei uma lista aqui e uns eu até revi. Para quem quer entender o iniciozinho dessa cabeça da faculdade, quando essa ideia da realidade virtual ainda estava ali na sala de aula das grandes universidades americanas, tem que ver Tron, que virou uma série. O primeiro, né, que você está falando? O primeiro. O original. Depois virou uma série, mas o primeiro é de 1982. A parte de design ainda tem cheio de neon e realmente parece como fosse a estrutura básica digital de um software de construção de 3D, né? Então você tem aquele quadriculado, né, para te dar base de construção, e aí eles têm uma moto, obviamente, né? Sempre tem uma emoção ali de você ser o outro, mas ainda é muito rudimentar, pensando nessa transposição do mundo virtual, né? Aí depois o que eu vi foi o Existence, do David Cronenberg, e que eu acho muito bom, que é com a Jennifer Jason Leigh, o Jude Law. Tem aquele cara que eu amo, que é o meu ator preferido, meu Deus. William Dafoe, claro, Ai, gente, eu tô falando sério, assim, e tenho altos tesões desse homem, assim, acho ele gato, tá? Pode me chamar de estranho, acho gato mesmo. Mas, voltando ao Existence, porque ele é um vilão, como sempre, nos jogos, o Existence, assim, pra quem não conhece o David Cronenberg, ele é sempre ele tem uma coisa sexual, meio fetiche, meio nojenta, assim, né? Ele é sempre meio tosco, sempre meio... sempre submundo nos casos sexuais. Então, assim, o Existence é um jogo onde você é totalmente imersivo, você... É uma menina que é autora, que faz o roteiro e é a maior desenvolvedora de jogos e tal, e chama Existence. E aí eles vão entrando no jogo, tem um negócio de cabear, parecido inclusive com Matrix, tá? Que também é do mesmo ano, 1999. Devia ter alguma pesquisa de falar como que... a gente conectaria as pessoas a esse mundo pelos avatares, e sempre o Neo no Matrix tinha aquela abertura na nuca. Na nuca. Na nuca, no Existence, no final da coluna. Mas o interessante do Existence é que os personagens principais, que é a Jennifer Jason Leigh e o Jude Law, eles saem do jogo, e aí eles falam, não, agora a gente saiu do jogo. E eles continuam... achando as coisas meio estranhas, e eles param de ter a certeza de que eles estão fora do jogo. E eles não sabem mais se eles estão dentro do jogo ou fora do jogo. E David Cronenberg, ele começa a fazer vários movimentos no roteiro onde eles acham que saíram do jogo, mas eles ainda estão no jogo. E, inclusive, vou dar um spoiler, o filme acaba... e eles ainda não sabem se eles estão no jogo ou se eles estão fora do jogo, se eles estão matando pessoas ou se eles não estão matando pessoas, porque chega uma hora que a personagem principal, a Jennifer Jason Leigh, a que cria o jogo, né? Supostamente, ela mata um cara e ela começa a rir, e o Jude Law falou, cara, você tá matando o cara, a gente não tá mais no jogo. Ela, não, claro que a gente tá no jogo. Ele falou, não, mas ele tá sangrando aqui. Ela falou, não, mas esse jogo é muito igual à realidade.
E na verdade, quem começa a os perseguir nesse jogo são os defensores do realismo. Então também é algo a se pensar, né? Porque é muito parecido com Matrix. Isso tem muito a ver hoje em dia, né? Mesmo as pessoas não tendo necessariamente avatares como um personagem de videogame, digamos assim, a imagem que você vai criando em redes sociais, né, com fotos suas, vai criando também uma outra entidade que, dependendo da pessoa, tem a ver com você ou não, né? Não, exatamente. Não, então, e tem muito a ver, na verdade. Tem muito a ver com o seu alter ego, né? Inclusive, que eu acho interessante quando a gente fala alter ego, né? Numa tradução direta, é o outro eu. E inclusive não tem mais como escapar, né, da nossa persona digital. Eu acho que nosso impulso de ver o outro é muito, muito latente, né? E aí a gente vem com toda aquela história de sempre do 1984, de George Orwell, que é um mundo onde você é controlado e observado o tempo inteiro pelo governo, e na verdade a gente já vive isso há muito tempo. O Big Brother, inclusive, vem o nome daí do livro, né? O grande irmão, aquele que te olha, aquele que te controla. Mas o interessante é a gente gostar tanto disso, a gente falar tanto de liberdade, mas a gente também gostar tanto disso, né? De ver a vida do outro, de se importar com o que o outro está fazendo, de ficar dando like, de ficar julgando o outro na internet, de falar o que o outro está fazendo, e cada vez olhando menos para si, né? É sempre o outro. Eu acho que o interessante do Avatar é quando a gente coloca esse outro a ser observado é você mesmo. Isso eu acho interessante, né? Você cria uma terceira pessoa a quem você observa, e você observa ao mesmo tempo que você constrói. É curioso você falar isso, porque uma das referências, né, quando a gente decidiu esse tema, que veio na minha cabeça, é uma artista que eu amo, que é a Grimes. Você curte a Grimes, Olivia? Ela é uma canadense de 31 anos. Eu adoro a música dela. Ela é cantora, mas enfim, produtora. E enfim, ela é namorada do Elon Musk, da Tesla. Olha. Então, e ela é realmente uma pessoa que vive e respira o digital, é uma grande entusiasta de inteligência artificial, tudo que é virtual, assim. Inclusive, há 2 meses ela lançou o avatar dela. Ela quer uma divisão clara, né, entre as duas entidades, o eu dela virtual do eu físico. Esse avatar que chama War Nymph. War Nymph, ninfa da guerra. Ninfa da guerra, Eu escutei um podcast com ela muito legal chamado Mindscape, e aí ela falava que a gente já vive num mundo... O exemplo que ela usa é um filme que eu não assisti, se chama Ready Player One, do Spielberg. Você conhece esse filme? Eu vi, menina. Você viu? É bom? É Spielberg, mas é uma boa sessão da tarde. A história se passa em 2045 e a maior parte da humanidade usa um software de realidade virtual para escapar da desolação do mundo real em ruínas. E aí ela fala que o mundo já é assim, né? As pessoas têm essa atração pela simulação, né, para um mundo que não é real, na verdade. Por que não ir além esteticamente, incluir nas belezas orelha de elfo, rabos, não ter limite esteticamente, porque o visual é muito importante no universo artístico dela. Já tem, né, aquelas coreanas ou chinesas que tem aqueles hologramas que vão cantar, né, e tal. Assim, eu acho que tem... Quando a gente fala também, já que a gente vive nisso, então qual é o problema? Eu acho que esse é um pensamento também muito complicado pra gente hoje, porque eu acho que a gente tem aceitado muita coisa como se elas fossem irreversíveis, e não tem mesmo como ir contra, não tem outra opção a não ser entrar nesse mundo e aceitar que o mundo vai esfarelar à nossa volta, mas então vamos pensar num mundo melhor na frente. Eu acho que esse é um pensamento que ajuda muito ao desenvolvimento desses Big Fives, né? E dessas grandes empresas, quando eles criam essa ideia
muito pelos algoritmos, quando você vai procurar, né? A gente já falou isso no episódio de tecnologia, quando você vai procurar como fazer uma empresa fora das redes sociais, simplesmente eles impedem que retorne para você uma ideia de viver fora disso. Então, não adianta você falar bem ou mal, não adianta você ser contra, uma vez que você está lá dentro. O que o Matrix traz e que eu acho, apesar de ter completamente se perdido no segundo e no terceiro episódio, né, na trilogia, mas o primeiro eu acho muito bom até hoje. Nossa, o primeiro é muito bom. Eu assisti ontem à noite e realmente não... O Simon estava assistindo pela primeira vez, ele achou um pouco datado, assim, visualmente. Eu achei maravilhoso, assim. Eu também acho. O figurino é, assim, a Trinity. Que mulher, nossa. Não, isso que eu falo, linda. entendeu? Se eu vou virar um avatar, que eu vire alguém bem cool como a Trinity. Mas assim, que o Neo, ele vestiram ele de padre, né? Não, vestiram de padre. Mas assim, eu não vestiria como Neo. Acho que ficou uma coisa meio padre. Isso é muito cristão, né? É muito cristão, é muito cristão. The Chosen One, né? Porque pra quem não conhece... É o Messias. Eles não sabem onde eles estão, né? Eu acho que é 2122, alguma coisa assim. Eles não sabem mais onde eles estão, mas é um mundo onde... na verdade, o que os humanos acham que é realidade, na verdade, é um simulacro, né? Uma realidade simulada chamada Matrix, que foi criada por máquinas que usam a energia humana para sobreviver. Acho que é isso. Né? Ela transforma a humanidade em pilha. Existe uma inversão entre criador e criatura, digamos assim. E eles viveram tranquilamente durante um tempo, e aí depois os humanos começaram a se sentir agredidos, estouraram uma bomba, fecharam o céu, porque as máquinas viviam de luz solar. E aí eles tampam o céu, matam tudo, tem que ir para o centro da Terra e as máquinas começam a transformá-los em pilha porque elas não têm mais a luz solar. E aí eles vivem nessa guerra eterna que o Messias vem salvar, né? Mas tirando essa parte do Messias e da roupa de padre do Neo, que ninguém merece... as referências são muito interessantes do Matrix, né? Porque... logo na abertura ele fala do Alice no País das Maravilhas, né? Siga o Coelho Branco. Não tem também uma referência ao Jean Baudrillard? Exatamente. Não tem um livro falso que é o do simulacro? Como é Exatamente, que é onde ele guarda as drogas, né? Porque ele vende drogas sintéticas e tal, que são os discos, parece um disquete, e são as drogas de imersão pra galera viajar. E ele vende isso e está dentro desse livro do Jean Baudrillard, que é Os Simulacros e Simulação, que também é da década de 80, né? Lembrando de que toda a história do Avatar está começando ali. E eu acho interessante esse livro, eu até peguei para rever uma parte. É um livro um pouco complicado, assim, eu não sugiro todo mundo ler, não. Eu botei na minha listinha para ler, eu falei assim, não, deixa para lá. Eu já tinha aqui, aí eu reli umas partes, e a parte, inclusive, de simulação e ficção científica é bem chata, mas tem outras melhores. Mas ele tem uma frase que eu acho interessante, logo no início, que ele fala... A sociedade atual substituiu toda a realidade e significados por símbolos e signos, tornando a experiência humana uma simulação da realidade. E aí tem uma abertura de um outro capítulo que ele fala: estamos num universo em que existe cada vez mais informação e cada vez menos sentido. Falei, imagina hoje, meu amor, você não sabia de nada ainda. Ia piorar muito. Posso só falar antes da gente passar para outro assunto, um trechinho que eu amei, que eu não lembrava do Matrix, uma fala do Agente Smith, que eu adoro, né? O Agente Smith no Matrix, ele é, na verdade, a manifestação da inteligência artificial no mundo da Matrix. E aí ele fala o seguinte... É uma cena que ele fala com Morpheus, né, que é o personagem do Lawrence Fishburne. Ele fala o seguinte: gostaria de compartilhar uma revelação que tive durante meu tempo aqui.
quando tentei classificar sua espécie e me dei conta de que vocês não são mamíferos. Cada mamífero neste planeta desenvolve instintivamente um equilíbrio natural com o meio ambiente que o cerca, o que não é o caso dos humanos. Você se move para outra área e multiplica sem parar até que cada recurso natural é consumido e o único meio que você pode sobreviver é se espalhando para outro lugar. Existe outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão, sabe qual? Um vírus. Seres humanos são como uma doença, um câncer para esse planeta. Vocês são uma praga e nós a cura. É isso, né? É isso. Agora, vivendo vidas paralelas digitalmente, né? Porque na Terra não tá dando mais. Uma hora que, tudo bem, então vamos pro virtual, né? Não que seja a única opção, mas por que a gente está falando sobre isso e a gente ainda não falou especificamente nada sobre moda diretamente, a não ser o jogo da Kim, que a gente falou mais, né? Agora a gente está falando sobre essa capacidade da gente se recriar num ambiente novo, né? Num espaço novo. E aí, eu acho que a nossa pergunta é: quem você gostaria de ser? E assim, no mundo onde tudo é possível, né? Onde tudo é possível. Inclusive, a minha mãe, que tem 75 anos, o avatar dela se chama Sulfurosa, tá? Mentira, ela tem avatar? Ela tem. Onde? Ué, qualquer lugar que ela se inscreve, o nome dela é Sulfurosa. Ai, maravilhoso. Ou seja, e isso é muito interessante, porque eu também acho, e isso eu acho interessante da gente trazer. Tem um pesquisador holandês que tem um site chamado Next Nature, e que eu lembro foi a base para minha pesquisa quando eu estava saindo da St. Martins, né? Quando eu estava fazendo o TCC. E o que ele falava, que eu achava muito interessante em 2008, ali 2000, era do efeito bumerangue. Logo que a tela do computador aparece, você tem que nomear as coisas. E você, obviamente, vai nomear de acordo com as referências que você tem do mundo real. Ou seja, a sua tela principal chama desktop, né? Ou seja, a escrivaninha, né? É uma, né? A superfície da escrivaninha. Quando você tinha um lixo, né, nos primórdios, você tinha uma lata de lixo desenhadinha igual a uma lata de lixo, né? Mas até hoje, quando a gente tem um arquivo, né, aqui eu estou vendo na minha tela, no meu desktop, também é um arquivozinho igual como fosse uma pastinha, né, do mundo real. O que esse pesquisador do Next Nature estava falando é que rapidamente existe um efeito bumerangue, que você cria o mundo digital e aí você conhece o mundo real e aí você transporta como você conhece as coisas no mundo real para o mundo digital. Só que quando essas coisas entram no mundo digital, você já pode modificá-las com Photoshop, com Illustrator, você já pode recriá-la. Numa hora que você consegue recriar, você já começa a ter uma experiência com certas coisas que são possíveis no mundo digital. E não necessariamente elas são possíveis no mundo real. Só que você se ver de uma maneira melhor, ou você vê uma lata de lixo e você aperfeiçoar a lata de lixo, você acaba querendo transportar isso para a sua vida, e isso que ele chama de efeito bumerangue. Na época, tinha tido aquele ensaio fotográfico da Vogue, agora eu não vou me lembrar, eu acho que é Vogue Itália, certamente, da cirurgia plástica. Lembra? Eu acho que é Steven Meisel, eu vou deixar. Mas eram as mulheres vestidas, né, com as suas roupas glamourosas e todas de tala, né? E o que ele falava é que a cirurgia plástica, naquele momento, isso a gente já está falando mais de 10 anos atrás, deixou de ser um problema. E o que ele trazia era como várias mulheres começaram a entrar nos consultórios de cirurgia plástica levando fotos da Playboy e falando: eu quero que a minha vagina, meus lábios, era sobre os grandes lábios, eu quero que fique assim. E os médicos falavam: mas isso é Photoshop, isso não dá para ficar assim. E elas falavam: não, mas eu quero assim, se vira, mas eu quero assim. Eu acho que é um bom exemplo do efeito bumerangue e como isso, né, ele começa a te transportar para um outro lugar, porque você começa a se ver
em uma outra perspectiva, né? O seu corpo deixa de ter os limites, né? E o sagrado divino que te limita aquilo que Deus te deu, né? Tem uma jornalista da New Yorker que eu amo, que chama Gia Tolentino. Ela escreve muito sobre internet, rede social e comportamento. E ela escreveu uma matéria muito boa falando dessa última década, falando que foi a era do Instagram Face. Né? Exatamente. Então, é uma matéria muito legal a botar nas referências, mas como hoje em dia a referência para as mulheres irem, né, fazer cirurgia plástica é o filtro. Mas sem dúvida, né? É a sua relação se vendo de uma maneira melhor. Exatamente. Então, óbvio que você vai querer trazer isso. O próprio corpo da Kim Kardashian é um corpo de Photoshop, né? De Photoshop, é um corpo digital, aquilo. Né? Ela em si é um avatar. Não, e a Kylie Jenner, então? É muito assustador você botar o antes e depois dela quando ela tinha 15, 16 anos pra hoje. Eu acho que assim, eu não condeno também essa vontade de você experimentar coisas com o seu corpo, sabe? Não condeno aquela mulher que botou tanto preenchimento e fez tanta cirurgia pra parecer um tigre. Sabe quem é essa mulher? Aquela socialite que tinha um tigre. Sim, e aí ela quer se tornar um tigre. E ela botou tanto preenchimento pra ficar com a cara do tigre. E assim, eu não acho isso problemático, não. Inclusive, eu não tenho essa coisa sacralizada do corpo que Deus fez assim. Meus corpos, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, total. Mas o interessante que eu acho que essas possibilidades fazem é que quando você cria um avatar, você pode ser uma pessoa, como o filme Avatar, né? Por exemplo, o personagem principal do filme, ele é um militar paralítico. E aí, no mundo digital, ele consegue voar, andar, subir em árvore, e ele tem essa sensação. Quando a gente começa a ter todas essas discussões sobre a hiperprodução, a sustentabilidade, que os recursos naturais eles já estão chegando a um limite. Para onde você vai? Porque você precisa, né, no nosso mercado, né, na nossa estrutura capitalista, lembrando, gente, estrutura capitalista é para gerar capital, dinheiro. Como é que você gera, né? Então, assim, as coisas levam um pouco de tempo, mas já diz muito o fato da Louis Vuitton fechar a parceria com o League of Legends, que é esse desenvolvimento de um jogo que eu jogava quando eu tinha uns 14 anos, chamado Warcraft, né? Olha! Que virou o League of Legends. E ele cria, ele tem uma skin, né, que é a pele. Ele criou uma pele pro personagem que você pode comprar por 10 euros. E ele também criou a coleção inspirada para os fãs. E aí é uma coleção mesmo, de verdade. E sob encomenda, eu acho, né? Eu vi no site que não tinha, assim, para comprar. Sim, mas os preços são iguais, né? 5 mil, uma jaqueta. E eu vi também que, antes disso, a Louis Vuitton já tinha feito uma campanha em 2016 com um avatar que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Lightning. Aí eu falei assim, será que foi a Louis Vuitton que criou? Não, na verdade é um personagem famosérrimo do Final Fantasy, que é outro sucesso. Tem 100 milhões de jogadores, né? E a estética de videogame já inspirou também bastante o Ghesquière, né? Não, muito. Ele adora, né? Há muito tempo ele já tá nessa onda do videogame e desse mundo virtual. E o que eu acho interessante é da gente pensar hoje, né? Por exemplo, os modelos virtuais, né? Dali o Michela, o Blanco, e tem outros modelos já. Inclusive, a Lil Michela eu não sabia, mas ela veio aqui pro Brasil logo antes da pandemia e tá postando várias coisas em Salvador com a Pablo. Melhores amigas. Mas o interessante é assim, esses modelos virtuais, o que eu acho... vai muito além. O que eu acho que a gente está caminhando é no momento onde você mesma é a modelo. São as campanhas onde você vai abrir uma revista, né, provavelmente digital, e você vai se ver na campanha. Né? Não é mais uma modelo, é você melhorada, obviamente, né?
É você digital, é o seu avatar. Saiu uma matéria, tem poucos dias na Vogue, falando, né, como o uso de aplicativos e plataformas em que você cria o seu avatar e você brinca, você pode usar roupas de designer ou não, aumentou muito, aumentou mais de 50%. E aí uma delas chama Forma, que eu não consegui testar porque não está disponível aqui na França, não sei se aí no Brasil tá. Mas você baixa uma foto sua e você consegue experimentar várias roupas. Então tem várias dobradinhas com marcas, né? Então você pode botar uma foto sua, você fala, quero experimentar essa roupa do Marc Jacobs. Nossa, ficou bom em mim? Aí tem o link pra você ir comprar, né? Tem aquele aplicativo que a gente estava falando, o Dressed, ele também vem por aí, né? Você tira uma foto sua, no início é um avatar aleatório, mas depois você pode tirar uma foto sua e antes de comprar a roupa você vai montando o seu look e você depois pode comprar a roupa no mundo real, mas você se vê usando a roupa. O que você falou como é que chama? É o Dressed. Dressed, com T, né? Com T. É esse mesmo. É um game, né? Não deixa de ser um game. Porque tem um aspecto de competição também. Não, total. E esse aspecto de game de competição que você acabou de falar é que eu acho que é o ponto principal pra gente se encaminhar aqui pro final, né? Porque a gente já tá quase em 1 hora. Mas eu encaminharia pra gente entender como essa gametização da vida, o que ela realmente quer dizer. Porque ela não deixa de sempre estimular todos os jogos, como você mesmo falou do Avatar aí da Grimm's, é o The War, né? É a ninfa da guerra. Então, essa gametização, ela sempre tem a ver com uma competição desenfreada. O que não nos deixa muito longe da necessidade do mundo real que o mercado tem em criar hierarquias, né? Então, essa coisa então vamos no mundo virtual, que aí tudo vai estar disponível para todo mundo. Óbvio que não, né? Porque eu acho que que eu li muito, tem muita gente que idealiza também, vai ser a solução, porque pro excesso de produção, pro excesso de consumo, pro excesso de semanas de moda, ou pro todos os excessos, vai ser a solução para tudo, né? Eu acho que assim, obviamente tem essa coisa do palpável, mas isso não nos deixa menos consumistas. E a gente tem que entender qual é o problema. Menos narcisistas, né? Narcisistas, consumistas, né? Qual é o problema? O problema é comprar roupa ou o problema é você ser consumista ao ponto de ficar viciado em compras, né? E isso, compras, lembrando que a gente já falou naquela live que não... Ou você compra muita roupa ou você consome um bando de informação. E como o Jean Baudrillard já falava, qual é o problema desse hiperconsumo? É que você deixa de simplesmente olhar para as coisas e entender. A vida fica sem sentido, né? Porque vira um consumo desenfreado. Na entrevista da Grimes, né, ela estava falando também da democratização que esses avatares, que essa moda digital vai propor para as pessoas. Ela falou assim uma frase que me chocou um pouco. Ela falou o seguinte: você vai poder comprar alta costura, sei lá, por $5, entendeu? Ai, que cabeça é essa, né? Que mas cabeça assim, é gente, essa? Não é, né? Que eu fico muito preocupada é esse lado muito ingênuo de falar que as coisas vão melhorar uma hora que a gente entre no mundo virtual de uma maneira imersiva e a gente possa comprar alta costura barata, sabe? Não é sobre isso. O próprio League of Legends, você já compra sua arma, né? Se você tem mais dinheiro, você tem arma melhor. Né? Então, assim, a mesma coisa quando você for no mundo da moda. No jogo da Kim Kardashian... quanto mais você paga, mais você vai avançando mais rápido, né? Então, exatamente. Até que eu parei de usar, porque eu falei, comprei revista do Balmain e falei assim, nunca mais, entendeu? Mas o mais interessante é que, por enquanto, a gente ainda tem que fazer esse jogo intermediado por uma tela, né? Seja ela do celular ou seja ela do laptop ou do computador de mesa. Mas daqui a pouco, daqui a pouco a gente tem falado constantemente, assim, do 5G, é o momento da virada onde finalmente os óculos e a imersão vai conseguir acontecer
E o 5G, de novo, já estava previsto para esse ano ser implementado. Não foi por causa da pandemia. Então, assim, uma hora que a gente tem os óculos, a gente tem que entender essa realidade aumentada, como essas hierarquias vão novamente ser construídas e quem vai ficar de fora e que cercadinhos e áreas VIPs essas que vão ser criadas, né? Porque a desigualdade, ela vai permear, né? Porque se a gente não consegue entender o cerne da desigualdade no mundo real, somos as mesmas pessoas que vão estar ali no mundo digital e vamos levar as mesmas coisas. É o mesmo pensamento, né? Então, assim, se eu puder comprar um filtro para falar no meu home office, onde eu vou ficar mais bonita e com uma cara mais profissional, eu vou lá comprar. E aí vão criar outro melhor. Eu experimentei, tem uma marca, acho que é a marca mais famosa, só faz digital, que é a Fabricant. Sim, eu ia falar, né? Maravilhosa. Eles criaram um modelo, e isso modelo único, tá? Essas marcas também, não é só porque fazem roupas digitais que elas vendem 1 milhão. Não, geralmente eles escolhem, né, uma quantidade limitada. Sim. Mas eles criaram um modelo, um vestido único, uma roupa única chamada Iridescence, que foi vendida ano passado, na Semana do Blockchain em Nova York, em maio de 2019, por $9.500, e foi um investidor em tecnologia, não sei se do Silicon Valley, que comprou para mulher, e aí ele enviou uma foto da mulher e a Fabricant teve sei lá quantos dias para fazer sob medida o modelo, né, com tecido iridescente na mulher. Eles fizeram essa roupa junto com uma designer que faz filtro de Instagram, né? Johanna Jaskowska e tal. E tem uma foto, inclusive, num artigo da Forbes sobre ele, que lembra muito, inclusive, o catsuit da Balenciaga no último desfile. Muito. É muito parecido, né? E por isso que eu falo, olha, eu acho que o Demna já estava ali sugerindo um next step para moda, porque essas roupas, como é que funciona? Só para a gente entender, elas ainda não são que nem o filtro, que elas vão seguindo a sua roupa. Você tira uma foto e pode se movimentar. Você tem que enviar uma foto sua e eles fazem como fosse um GIF da roupa, inclusive se movimentando, um filme de você usando a roupa. E eles fizeram também até com a Carlens, que é uma marca sustentável norueguesa. Em dezembro de 2018, eles fizeram uma coleção inteira com a Carlens, aonde você mandava sua foto, pagava entre $12 e $35, e eles botavam a roupa em você, só que estática, né? Essa que foi vendida a $9.500, ela tem um movimento. A roupa tem um movimento. Tem um movimento e tal. E no site do The Fabricant já tem os desfiles virtuais que eles já estão mostrando, as coleções virtuais desfiladas, né? Eu experimentei umas roupas deles. Eu experimentei a roupa dessa marca que eu te enviei agora por WhatsApp, Olivia. A Carlens? Não foi da Carlens, foi da Fabricant. Foi da Fabricant. E eu usei uma plataforma chamada Lila, que você cria um avatar 3D a partir de uma foto, né, que você tira com o seu computador, ou não sei se dá pra você enviar a sua foto. E eu virei uma draga. Foi o avatar mais feio, o avatar nível Second Life. Aquela que você tá careca? Mas por que você tava careca? Eu não sei, eu não consegui botar. Não sei por que eles tiraram meu cabelo, foram eles que tiraram. Nossa, a roupa até que tava ok, mas... As roupas, assim, eu escolhi uma só, mas assim, as roupas eram bem interessantes, né? Em movimento, com luz. Só que eu acho que ainda tem que... A interface tem que melhorar um pouco. Eu acho que o problema disso tudo ainda, dessa coisa do avatar, mas eu também acho que na hora que o 5G entrar vai ser um pulo, essa história da interface e de como você interage, né? A interação. Agora, o que eu lembrei aqui é que ano passado também a gente tem um estilista aqui no Brasil, né? O Lucas Leão, que ele fez com uma outra empresa que também é parceira da The Fabricant, que é a Beyond Compare, alemã.
E a Beyond Compare fez a coleção dele digital no Avatar. E no final do desfile dele, inclusive, ficava rodando o Avatar que eles criaram e tal, vestida com a roupa deles. E a ideia, né, quando ele queria fazer, ele queria, na verdade, transformar a coleção num filtro. Que eu acho que tem um monte de gente querendo fazer isso, né? Que nem não só o óculos da Off-White no seu rosto, mas você realmente vestido, podendo fazer filme seu em casa, vestido com a roupa, no caso do Lucas. Só que eles falaram que era muito difícil ainda, porque tinha que ter um mapeamento corporal para a coisa não ficar trash e a roupa acompanhar o movimento, assim, que nesse momento ainda precisava ser pré-estabelecido. Isso me lembrou a Digital Fashion Week chinesa agora com uma... Minju. Foi a Angel Chen que fez, não fez? Ah, foi a Angel Chen que fez. Que fez, assim, uma apresentação já na pandemia, na impossibilidade de fazer a sua semana de moda. Xangai botou tudo numa semana de moda digital e a Angel Chen arrasou. Angel Chen, a gente tá falando com intimidade dela, mas ela foi uma das participantes do Next in Fashion, que é um reality show do Netflix que a gente adorou. Ela era uma das melhores, né? Ela era uma das melhores. E eu acho que, assim, eu realmente... e alguém mandou a Laura, uma amiga minha, que nos escuta também. Ela, hoje de manhã, eu nem consegui ler direito, mas ela me mandou um site chinês, onde tem vários estilos de roupa, você pode tirar uma foto sua e se ver ali vestida, né? Eu acho, sem dúvida, né? Daqui a muito pouco tempo, a gente vai ver o desfile da Angel e quem tá passando na passarela somos nós. Essa é a meta. A nossa versão melhorada, óbvio, né? Você tinha falado no episódio do Moda e Apocalipse um negócio super interessante, só que eu cortei, que era sobre o chroma key. Tipo, esse é o catsuit? Esse que é o catsuit ou não? O chroma key, pra quem não conhece, chroma key é o quê? Chroma key é a chave de cor, né? Uma chave cromática. Ele pode ter... Assim, eu vou falar pela minha experiência de foto e vídeo, tá? Não sei se... Não sou especialista em chroma key, né? Não, ele pode ser verde, vermelho ou azul. E geralmente ele é usado para todas essas explosões que a gente vê nesses filmes de Hollywood, inclusive o Matrix, né? Na hora que o Neo tá rodando e fazendo umas estripulias, ele, na verdade, está sozinho num estúdio de uma cor só, geralmente verde, mas pode ser azul ou vermelho. E aí ele fica lá fazendo as estripulias dele sendo filmado. Depois, numa pós-produção, esse fundo é retirado e a cor ela é utilizada para ajudar a retirar essa parte, e um outro filme, né, o fundo, uma locação é colocada atrás. Ou seja, o carro não está explodindo do lado do Keanu Reeves, mas parece que o carro está explodindo do lado do Keanu Reeves. Essa técnica, que sempre foi muito usada no CGI, né, na computação gráfica para audiovisual, ela começou a ser incorporada no nosso dia a dia também, nesse momento de isolamento. Por exemplo, a plataforma Zoom, se você não tiver um computador que já consiga tirar o seu fundo, te recortar, reconhecer você, recortar o seu fundo para botar uma foto qualquer ou um vídeo qualquer atrás, eles pedem para você colocar uma base verde, né? E o que eles estão falando coloca um chroma key que a gente o software vai conseguir ler e vai conseguir retirar o seu fundo e você vai botar um outro fundo. O que é interessante do chroma key é que, nesse momento onde a gente está trabalhando com toda essa ideia de filtro, de recolocação de face, de você se ver numa outra realidade, né? De você se colocar num outro cenário, para você se ver numa outra dimensão, sem dúvida, ele vai evoluir. E o que é interessante no desfile do Demna é que ele fez os catsuits azuis e vermelhos. Ele não fez verde, talvez porque, obviamente, seria fora do entendimento ali bacana da coleção, no Iorná, mas ele fez vermelho e azul.
E ele fez um vermelho e azul muito parecido com o catsuit da Fabricant, que é... Ela não pode ter uma roupa com volume, ela precisa do seu corpo. E a partir do seu corpo, ela te veste, né? Ela te veste com qualquer roupa, né? Então assim, por exemplo, naquele desfile da Balenciaga, se ele estivesse sendo filmado e na hora que aquela modelo ou aquele modelo vieram com catsuit vermelho ou azul, qualquer pessoa em pós-produção poderia retirar aquela roupa e botar uma outra no lugar, ou botar um fundo, podia aparecer um céu de nuvens atrás daquela roupa. Então ele seria muito facilmente manipulável. E eu acho que o que ele está fazendo é começando a nos acostumar com algo que talvez a gente tenha que vir a vestir em muito breve. E a gente vai deixar um monte de... Porque assim, esse assunto é uma brincadeira só, né? Então assim, a gente tem um monte de aplicativo, a gente não falou do Genesis, que você pode se vestir de Gucci, Balenciaga, de tudo... a gente não falou do Yox Mirror, que é um espelho da Yox, onde você também se vê e pode se vestir. A gente não falou das influencers digitais. A gente falou da Lee Miquela e do Blanco. A Lee Miquela. Não tem a Nunuri também. A gente não dá, né? Muito pouco tempo. Mas eu acho todas muito sem graça, assim. Você curte? Eu acho que a gente tá na década de 80 da internet. Não, a gente não tá na década de 80 da internet. Eu acho que a gente tá no início da década de 90 da internet. Eu lembro que eu jogava um jogo chamado Descent também, que era que nem o Avatar, né? Que quer dizer descer. Duke Nukem também, quem nunca, né? Duke Nukem. Mas eu jogava Duke Nukem em 386 com conexão de, 1 mega e achava o máximo. Eu acho que a gente tá nesse início, assim. Eu acho que até o 5G nos liberar para a gente realmente poder experimentar todos esses aparatos tecnológicos de imersão, a gente sempre vai ficar nessa interação ainda meio game, sabe? E é complicada, né? E Olivia, você que trabalha tanto com jovens estilistas, o que isso também quer dizer? Né? Não basta você ser estilista, você também tem que ser empresário. Agora você também tem que ser designer pro digital. Eu não sei, eu fiquei pensando muito isso quando eu fui jogar o Second Life, sabe? Principalmente com essa coisa da roupa da Avatar, que me irritou profundamente. Eu fiquei pensando, olha só, se eles fizessem uma parceria com um designer, olha como que a experiência ia ficar muito mais agradável. Agora ela tá muito mal vestida, sei lá, quem vestiu aquele Avatar certamente foi alguém que não trabalha com moda, alguém que sabe fazer outra coisa. Eu acho que o olhar do estilista, esse olhar estético, de construção estética, é algo que a gente vai precisar muito. Assim, olhar estético para o mundo virtual é muito importante, né? Porque é isso que você falou, a interação é ruim, sei lá, quem vão ser, assim, quem você vai querer ser, sabe? Qual vai ser a tendência do momento no mundo virtual? Eu acho que, inclusive, nesse leilão aí que aconteceu dessa roupa da The Fabricant, na hora do Q&A, do perguntas e respostas, apareceram algumas pessoas falando... Tá, mas por que levar a moda para o digital? Se essa roupa não existe, por que levar a tendência? Por que levar tudo isso do mundo real que gera tanta competição, que gera tanta hierarquia? Por que levar isso para o digital? Gente, porque é isso que gera dinheiro. E a gente está achando que alguém está abrindo o mundo digital para não ganhar dinheiro? É para salvar o mundo? Sério? Vamos conversar, né? Vamos falar as coisas pelo que elas são, né? Sabe? Ninguém tá querendo criar Second Life pro sabe? Capitalismo, né? Vamos fazer capital. Então, assim, como é que você cria a VIP? Você vai ter que criar ferramentas que não sejam uma bolsa, mas vai ser um filtro, vai ser um poder mágico do avatar que você pagou. E você vai poder entrar em certos lugares que outras pessoas não podem entrar. E eu acho que a loucura disso tudo é como a gente vai se comportar
nesse meio de gametização, nesse mundo virtual, que isso muito do existence, né? Quando a menina começa a matar o cara e ela não sabe mais se está no real e no virtual, mas ela não sente mais culpa porque ela tem certeza que aquilo é um avatar. E aí o Jude Law tá falando para ela que não é um avatar. Mas todos os games que a gente joga, né? Inclusive o League of Legends, é tiro, porrada e bomba. Então a gente vai estar super bem vestido e vamos comprar uma Magnum, né? E vamos torturar alguém só para ver como é que é, já que no mundo real a gente não pode. Sabe? A gente vai ter que ver como isso vai acontecer aí, mas bem vestidas e perigosas. Que avatar é esse melhorado? Eu acho que a gente pode cair, se a gente não abrir o olho, a gente pode cair na última onda que a gente também já falou aqui daquele filme, né, do Cam, da menina, né, que se prostitui, depois o avatar dela é surrupiado pela empresa que faz o pornô. E aí a pergunta é, o avatar é de quem? Você no mundo virtual é de quem? Eu acho que essa captura dessas grandes empresas que já capturam a nossa informação, o que a gente gosta, os nossos likes, já sabem onde a gente vai. Numa hora que a gente mergulha no virtual e tem que fazer um check-in, um login para entrar, aí vai facilitar ainda mais, né? E aí, será que a gente vai virar a pilha do Matrix? Assim, tudo indica que já somos, né? Tudo indica que já somos. Mas ainda tem resistência, né? Ainda tem a resistência. Que são os encontros, é largar o celular, né? Ter proximidade com as pessoas, ler. Proximidade com as pessoas agora tá meio difícil, mas ter as pessoas, né? Dentro da sua casa, é a conversa. Mas principalmente não ficar o tempo inteiro intermediado pela internet e essa ideia de que a criação toda está na internet. E aí falando sobre os criadores, né? E essa loucura da internet. Assim como eu concordo muito com o Jean Baudrillard quando ele fala a quantidade de informação não quer dizer uma melhor capacidade criativa. Bem, mas assim, eu só não queria terminar mais uma vez para você ficar falando que tá deprê depois de conversar. Não tô deprê. Não tô deprê. Mas eu acho que tem muita coisa boa, sabia? Que tem me empolgado. Se a gente souber mediar, né, a coisa... E eu acho que, realmente, se não for ao extremo essa história de moda digital, eu acho que realmente pode ajudar. E eu acho que essa história de avatar, sinceramente, assim, eu tô super empolgada com a coisa das Fashion Weeks digitais. Eu também. De repente empolgada. Poderia ter uma física e o resto, a maior parte digital, não sei. Sei lá, mas assim, só a experimentação desse lugar novo, sabe? De ver a construção da narrativa, do desfile, do som, da imagem. Eu acho que depois do 5G, quando a gente conseguir realmente fazer essa imersão no mundo virtual, olha que incrível não seria você entrar no mundo da Angel Chen e entrar no mundo dela não é entrar numa sala de desfile tradicional, é entrar no filme dela, né? É ser tá ali viajando. Personagem, né? Personagem, e tá com a roupa e vivendo coisas e... Eu tenho muita curiosidade e muita fascinação, porque às vezes quando a gente fica reclamando da coisa, principalmente eu, do Instagram, do mundo virtual, eu só queria deixar claro que não é uma reclamação sobre a coisa em si, a nossa relação. O que não dá é pra gente anular a nossa pulsão de vida em detrimento de uma timeline que é feita lá para te aprisionar e parar de pensar, né? Isso é ruim, né? É ruim você só ter um meio que é só ver Netflix e não ler nenhum livro, né? É ruim quando as coisas te aprisionam e você fica no Pinterest salvando e depois na hora que você vai criar você tá tão cansado, a sua cabeça tá tão esgotada que você só consegue fazer uma camiseta com alguma coisa escrita. Né? Então, assim, é ruim. Ou então você fica prisioneiro de uma mesma estética, das mesmas referências, né? Que vão te botando na frente, que o algoritmo vai te botando o goela abaixo, né? Não, e discurso, né? Aquilo que a gente fala o tempo inteiro. Fica todo mundo de uma hora para outra, viraliza
o discurso, aí todo mundo só quer se vestir assim, só quer falar isso, e condena o outro que fala diferente, e olha torto para alguém que se veste de uma maneira diferente, sabe? É entender quando a gente se uniformiza, né? E lembrando do episódio passado, quem se uniformiza é fácil ser substituído. Então tenha uma vida e use a moda de uma forma individual, original, autêntica. Use a moda ao seu favor, né? Tô louca para mergulhar nesse mundo virtual. Eu também, inclusive, querida, eu tô atrasada aqui que eu tenho um desfile pra ir, entendeu? A minha rede social tá bombando, que acabou de sair umas fotos da minha mansão em Bel Air. Então vai lá que a Kim tá te esperando. Manda beijo pra ela. Kim, minha BFF, tá me esperando. Queridos ouvintes, olha, todas as referências, foram muitas, né, nesse episódio, estarão no nosso site High Low Podcast. Tem muito aplicativo pra ficar perdendo tempo, olha. Exatamente. Semana que vem a gente vai fazer, como sempre agora, já virou tradição, uma live. E a gente quer repercutir o tema dessa semana, né? Sobre moda digital, avatares. Mas então fiquem de olho no nosso Instagram, porque a gente vai anunciar o dia, data, horário. Vai ser quarta-feira. Quarta-feira às 4, próximo ainda, né? Bem, e aí outra coisa que a gente queria pedir para vocês mandem perguntas antes. Pra gente se organizar um pouco melhor. E por favor, tentem se ater ao tema do episódio. Tem que ser difícil, né? Porque às vezes dá vontade de falar sobre tanta coisa, mas a gente queria priorizar o assunto da semana. Pra gente se aprofundar mais no tema, ainda mais esse tema do Avatar, que, nossa, tem muita coisa ainda pra falar, né? Então é isso, olhe, um beijo. Vai lá pro seu desfile, beijo na Kim. Tchau. Beijo, tchau.